tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um bate-papo, mais um vídeo de informação, de colaboração para ajuda mental, emocional, física. E hoje o assunto é sobre comportamento humano e espiritualidade. Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou Claudete Toledo, para quem está aqui pela primeira vez. E se você está aqui pela primeira vez, já curte aqui o vídeo e já se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, tá bom? Agora tá chegando janeiro aí, eu tenho bastante novidade, então é legal vocês já estarem conectados com o Mente Sã. Aqui é o nosso canal Mente Sã. Aqui a gente procura trabalhar o desenvolvimento humano, o cuidado humano, o autocuidado, tá bem? Então hoje nós vamos falar sobre o comportamento humano e espiritualidade. Curte aqui já o canal, fica conectado, tá? Porque o momento, ó, é de trazer a mente para cá, pro agora, né? Mindfulness é aqui, agora, tá bom? Atenção plena. Nesse momento de informações que vão colaborar com o seu desenvolvimento, com o seu comportamento humano e com a sua espiritualidade. Espiritualidade, o que vocês entendem? Coloca aqui no vídeo, participa, tá? Por quê, gente? Porque quando eu peço para vocês curtirem, participarem, colocar comentários, se inscreverem, porque é importante para o meu trabalho, sim, com certeza é importante para o meu trabalho. É importante que o YouTube entenda que o meu trabalho é importante para pessoas, que tem pessoas precisando se cuidar, se olhar, se desenvolver, se curar de dores. Então, o Mente Sã é para isso, para trazer a gente para uma mente saudável, né? Mente sã, saudável, uma mente clara, uma mente equilibrada, né? Então, é esse o propósito do Mente Sã. Então, se vocês colaboram, se vocês curtem, se vocês ficam aqui, se vocês comentam, gente, ajuda demais, me ajuda e eu fico assim com o coração preenchido de gratidão por vocês, tá bom? E o YouTube vai compreender, olha, esse canal é legal, vamos mandar mais esse canal para pessoas, porque tem pessoas curtindo, comentando, elas estão gostando. Essa é a mensagem codificada, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento humano e espiritualidade. Comportamento humano está intrinsecamente ligado com a espiritualidade, atuando como fonte de significado, propósito, resiliência, influenciando positivamente a saúde mental e física. Lá na frente vocês vão entender por que mental e física, tá? Reduzindo estresse, ansiedade, depressão, promovendo hábitos saudáveis, enquanto a psicologia estuda a espiritualidade como um aspecto fundamental de experiência interior e do bem-estar do ser humano, conectando a padrões de conduta e enfrentamento. Olha só que interessante. Como espiritualidade influencia no comportamento. Então aqui a gente vai começar os tópicos, tá? Eu gosto de montar o texto e dividir por tópicos para poder ir esclarecendo, né? E aí a gente vai caminhando por esse assunto que é tão interessante. E conforme a gente vai abordando os tópicos, gente, o exercício que eu quero pedir, eu sou daquelas que gosta de dar exercício mesmo. Então, o exercício que eu quero pedir que vocês já façam agora é um exercício de respiração, para que a gente possa conectar nossa mente, tirar tudo que está lá fora, porque aqui, ó, esse é o seu momento. Então, aproveite o seu momento, um momento de autoconhecimento, de autocuidado. Você merece, tá? Isso é autoamor. Então, vamos trabalhar aqui a respiração para a gente poder começar a falar sobre esses tópicos. Vocês vão se esclarecendo por camadas, né? Sabia que é por camadas que vocês conseguem abrir o mental? Abrir a mente, expandir a mente, o conhecimento dentro de vocês? Olha como é importante. Olha como nós somos seres complexos e maravilhosos, né? Então, esse é o momento, tá? Vou pedir para vocês, ó, relaxa os ombros.
Não adianta reclamar. Comigo é sempre exercício, por quê? Porque se a gente ficar ligado no que tá lá fora, a gente não consegue se conectar aqui no vídeo, tá bom? Então vai, onde você estiver sentadinho, solta um pouquinho os ombros, ó. Se você não tá num ambiente bem reservado, disfarça aí onde você está, solta, trabalha a respiração. Mais um momento, solta, puxa, trabalha a respiração. Mais um momento, solta, puxa. E com isso, a gente libera as energias, os estresses que veio com a gente até esse momento e se sente mais leve. Se você quer continuar fazendo, continue fazendo, você vai ficando mais relaxado e a mente vai se liberando, né, de informações externas e começando a se conectar aqui, nesse momento presente. Mindfulness, atenção plena aqui, agora. 1, 2, 3. Vamos lá. Primeiro tópico, saúde mental e emocional. Oferece conforto, bem-estar, força e um senso de conexão, sendo um fator protetor contra o desespero e o isolamento, melhorando a capacidade de lidar com crises. Muito bem. O que é isso, né? Quando a gente tá com a saúde mental saudável, com o emocional em equilíbrio. O que é saúde mental e emocional? Eu sempre falo para vocês, gente, que para que as coisas funcionem, para que a gente consiga trazer resultados no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na casa, seja uma questão financeira que tem que resolver, seja uma questão familiar que tem que resolver, o mental tem que estar conectado com o emocional. Tem que estar ligado, ó, esses dois chakras, tá? Então, para quem tá vindo hoje pro meu vídeo, quando eu falo de várias teorias, é porque eu sou terapeuta integrativa. Então, eu trago tudo para somar, porque nós somos seres integrais, nós somos seres feitos de várias camadas. Então, cada ferramenta ela é utilizada para se completar e para se conectar, para trazer para nós resultado de saúde, resultados materiais, para a gente ir para a vida, para a gente se movimentar e trazer resultados, tá bem? Então, no caso aqui, o mental e o emocional são duas ferramentas, tá? São duas conexões que a gente tem que trabalhar junto, tem que estar conectadas para que flua o exercício, para que aconteça a homeostase, para que esteja em harmonia, para que trabalhe e traga resultado, tá? Então, o mental e o emocional tem que estar conectado, tem que estar saudável. E é aqui que tá falando. Por quê? Porque quando está assim, a gente faz as coisas com mais harmonia, tudo flui. E não vem o desespero, ó. Ele fala aqui, ó. Vamos de novo. Oferece conforto e bem-estar quando está conectado. Então, presta atenção. Põe a mão aqui mesmo. Faça como eu faço. Põe a mão aqui, ó. E sinta o seu mental. Mentalize ele conectado com o seu emocional. Mentalize. Mentalize. Mentalize que ele está conectado. Gradativamente, você vai sentir. Você pode até, ó, vibrar. Vibra, tá? Vibra. Gradativamente ele vai se conectando, esses dois chakras, né? No campo energético como nós temos várias camadas, nós temos o campo energético. Mas quando a gente trabalha constantemente, isso vira um exercício mental cognitivo, tá? Então, a nossa mente, os nossos neurônios, eles vão se conectando, os neurotransmissores, então tudo é reflexo, tudo está conectado, tá, gente? E trabalhar isso é trabalhar a espiritualidade, tá? O que é espiritualidade? É o comportamento interno, é o conjunto do comportamento interno do ser. Isso é espiritualidade, tá? E vocês vão conseguir destrinchar isso melhor aí na cabecinha de vocês
para vocês vão compreendendo. É com exercício que a gente faz as coisas se conectarem para a gente trabalhar tanto de forma orgânica, né, cerebral, neural, como também energética, emocional. O emocional, ele tá ligado ao sistema límbico, o sistema das emoções, tá? Resumidamente. Então, tudo está conectado. Então, quando a gente traz para unir, para conectar, trabalhar, a gente começa a ficar em harmonia, a gente começa a ficar em homeostase, a gente começa a vibrar num padrão saudável, tá bom? E aí o que acontece? Que ele tá falando aqui, ó. Ele oferece conforto e bem-estar, força e um senso de conexão, sendo um fator protetor contra o desespero e o isolamento, e melhorando a capacidade de lidar com crises, porque quando você trabalha e se conecta, né, você consegue trabalhar a respiração. Lembra que a gente começou com a respiração? Então a gente começa a trabalhar com o tempo certo. A gente tem que ter um tempo. Aí não vem a ansiedade. O que é a crise de ansiedade? Você foge do tempo, você pula o tempo, você não consegue ficar aqui com a tua mente ligada no foco. Você escapa, a mente escapa, ela não consegue se concentrar, né? Então, quando a gente trabalha isso, e isso é um exercício constante, tá bom? Estou fazendo aqui com vocês, mas tudo que eu ensino é como lá nas sessões terapêuticas, tá? Eu falo lá para os meus clientes, para as minhas clientes. A tudo que eu dou aqui de exercício, leve para a vida, faça. Chega na sua casa, faça. Chegou do trabalho, vou fazer aquele exercício que a Cláudia me ensinou, porque eu tô meio estressada por causa do trabalho. Vai lá, busca. Né? Tanto que quando eu termino assim as minhas sessões terapêuticas, eu dou os exercícios para o cliente levar, para que ele continue fazendo, porque o exercício ele tem que ser constante, porque daí a mente ela vai fazendo o quê? Mudando o padrão de trabalho, ela vai mudando o padrão de trabalho, e quando ela muda o padrão, ela vai se encaixando melhor e indo para um padrão mais saudável, tá? Porque às vezes ela está condicionada, ela está num padrão descontrolado, desconectado, tá bem? Então, dessa forma, a gente consegue ter a capacidade de lidar com as crises, com a mente mais lúcida, com a harmonia, com essa conexão harmônica que a gente faz do mental e do emocional. Muito bem? Se vocês entenderam, se vocês estão entendendo no vídeo, faz assim, ó, para mim, dá um joinha, comenta, pergunta, tá bom? Isso é muito importante. Vamos para o próximo tópico: resiliência e enfrentamento. Vamos ver o que acontece. O que é? Ajuda e encontra sentido em situações difíceis, aumentando a resiliência diante dos estresses e da doença, com práticas holísticas, como por exemplo o Mindfulness. Olha o que a gente vai... Eu me antecipo, né, gente? Eu já me antecipo. Vocês quem que já me conhece, eu já trago o assunto já logo no começo, porque tem que ir entendendo, porque eu sei que eu vou voltando e quando a gente vai repetindo, a mente vai gravando mais, tá? Mindfulness, que contribui tanto para o foco como para o equilíbrio emocional. Olha lá aqui que eu falei da respiração. A respiração, gente, ela é fundamental para fazer o compasso da batida do coração, dos movimentos cardíacos, respiratórios, e ela vai se conectando, ela vai entrando em harmonia, tá? Vai contando um tempo, uma batida, é como se tivesse assim, ó, tum, 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 tudo descompassado, e no momento que você vai trabalhando a respiração, o oxigênio vem pro corpo, o pulmão se conecta ao coração, levando o oxigênio para ele fazer o batimento. Isso daqui começa a ficar assim, ó, e começa a bater.
bater certo e começa a oxigenar e começa a bombear o sangue para o corpo, para poder todos os órgãos fluir de forma harmônica, compassada, como uma sinfonia. Pensa aí numa sinfonia, né? Se os profissionais que estão tocando, cada um começa a tocar no ritmo, você não entende nada, até irrita os ouvidos. Mas quando eles começam aí no sentido harmônico, a música flui e fica maravilhosa, não é mesmo? Então pensa que o seu organismo, sua mente, sua respiração, a sua respiração ela é o maestro. Pensa que ela é o maestro. O que eu tô falando para vocês é para vocês ir fazendo, tá? Quem me conhece já, quando eu vou falando, já vai automaticamente exercitando. Então quem tá chegando, o que eu vou falando, gente, é para ir fazendo, tá bom? Então pense que sua respiração, ela é um maestro e ela dá a nota. E aí começa tudo a trabalhar compassadamente, no ritmo harmônico, e aí tudo entra no estado de homeostase, no estado de saúde, tá? Vai trabalhando isso aí. Nós falamos saúde mental, resiliência. Vamos lá para o próximo tópico. Padrões de conduta, gente. Padrões de conduta. Vamos lá tomar mais um pouquinho de água. Faz aí, ó, experimenta. Trabalhar a respiração no dia a dia. Quando as pessoas começam a vir para os meus vídeos e começam a fazer a respiração certa, elas conseguem entender que a respiração dela não ia profundamente, que elas não respiravam até o fundo e voltavam. Então por isso que eu falo, a respiração ela é o maestro, ela que dá a nota, ela que vai dar o compasso certinho para tudo entrar em harmonia. Então, enquanto eu tô tomando minha água aqui, gente, vai trabalhando a respiração e mentalizando, tá? Mente, sentimento, emoções, vai mentalizando que tá tudo entrando em harmonia, tá? Tudo entrando em harmonia. Vamos lá. Pode levar a mudanças no comportamento, como evitar companhias negativas e buscar conexões mais autênticas, sem experiências egoístas, contribuindo para interações sociais mais saudáveis, desenvolvendo um olhar mais empático e humanizado, exercitar práticas que contribuam com o bem, como participar de trabalhos sociais. Olha como isso é importante. Então agora a gente vai para um assunto que é muito importante. Um assunto que a humanidade está pedindo, está implorando, que é a colaboração. Você que está aqui nesse vídeo, pensa aí, não precisa me responder não, tá bom? Mas você faz algum trabalho social? Você ajuda alguém de alguma forma? Você contribui de alguma forma para melhorar a vida de alguém? Uma pessoa que é carente? Uma criança que precisa de um estudo? Às vezes na escolinha do seu filho tem crianças, eu falo aqui de escola pública, né? Tem crianças que vão para a escola para poder comer. Isso é uma realidade, tá? Tem pais que às vezes não conseguem comprar uma roupa para o filhinho. Então, se você tem roupas em condições boas, né? Pegue roupas boas para doar. Tem pessoas que pegam roupas ruins, que não tem condições de usar, para dar para o outro. Gente, lixo a gente joga no lixo, né? O outro ser humano, não é porque ele tem uma condição menos favorecida que ele é do lixo. Não, ele é um ser humano como o seu filho é um ser humano, como você é um ser humano, como eu sou um ser humano. Então a gente tem que olhar para o outro como igual. Se você tem seu filho e criança troca de roupa, com muita facilidade, perde roupa, pega suas roupinhas boas, doa para outras crianças para elas poderem aproveitar. Às vezes passa para uma irmãzinha mais velha, ela cresce e passa para outra, porque daí a roupa é boa, né? Consegue passar para outras pessoas, não tem problema nenhum. Aqui na minha casa, sou eu e várias irmãs, né, na família. Às vezes a gente não quer mais uma roupa, outra irmã pega para provar e dá para mim, que eu gostei, eu quero usar. Não tem problema nenhum, porque são roupas boas, né? Quantas roupas eu olho, eu falo, eu não quero mais usar, eu enjoei. Vou guardar, vou dobrar e vou dar para uma pessoa que precisa. Então, se a gente dá uma roupa para a irmã,
né, que ela quer usar, que ela gostou, que ela vai aproveitar, que dirá então para pessoas que realmente precisam, né, dessas roupas. São irmãos também, todos nós somos irmãos, né? Então vamos colaborar. Isso, gente, é trabalhar o amor humano, a amorosidade, né, a resiliência e também a empatia. Hoje, gente, fazendo um parênteses aqui, hoje nas empresas, para quem está trabalhando, buscando trabalho, nas empresas, nas entrevistas, muitas empresas, elas estão olhando o lado empático das pessoas, o lado de colaboração, o lado de sensibilidade com o outro. Por quê? Porque um dos trabalhos, uma das questões principais que um ser humano deve ter para conviver com o outro é a empatia. E empatia, gente, ao contrário do que muitas pessoas falam que é se colocar no lugar do outro, não, a empatia é você olhar para o outro e entender o lugar dele, entender o momento dele, compreender o momento. Isso é empatia. E você olhar aquilo com amorosidade e com compreensão. Isso é ser empático, na verdade, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente também pode, em algum momento, precisar de um olhar empático, de alguém que olhe pra gente e fala, nossa, você tá precisando de alguma coisa, às vezes a gente tá mal, a gente tá acontecendo alguma coisa que a gente tá sem uma luz, e de repente você fala com alguém, essa pessoa empática, ela pode falar alguma coisa que pode ajudar. Então, isso é importantíssimo, isso é uma corrente do bem. E eu falo da corrente do bem, falei no começo desse vídeo, isso é corrente do bem. Tudo que a gente faz pro outro, volta pra gente. Não é assim que é falar? E realmente isso é verdadeiro, tá bom? Nós vamos falar aqui agora da mudança de hábitos, tá? Mudanças de hábitos, o que são mudanças de hábitos? São mudanças de interesses, mudança de visão, mudança de olhar para a vida, mudança de grupo social. E por quê? Você está falando assim, então você tem que excluir as pessoas? Não, você tem que selecionar para o que é importante para você. Se você está num grupo de pessoas que tem um hábito, por exemplo, de fofoca, tem um hábito de maldizer, de diminuir as pessoas, ou tem um hábito de se sentir mais do que né? A gente fala de come frango, arrota peru, né? Então, assim, pessoas que não vivem realmente uma realidade, um senso simples, né? Porque a beleza, ela tá no simples, ela tá no que é comum, no que é objetivo. Às vezes a gente complica demais as coisas e se a gente for pegar um caminho mais simples, a gente chega com muita facilidade no resultado. Então, quando a gente muda o hábito, e mudar o hábito também tem a ver com a alimentação, tem a ver com o ritmo de vida. Por exemplo, a gente corre o dia inteiro, a gente acelera, a gente está preocupado com todo mundo, e quando a gente chega de noite, a gente não consegue nem dormir, porque a mente, ela tá acelerada. Então, a gente precisa começar a perguntar, nossa, chega de noite, eu não consigo dormir, eu vou dormir lá pelas 4 da manhã, eu vou dormir lá pelas 6 da manhã. E outro dia tem que acordar cedo. Isso, ao passar da vida, o cérebro não aguenta, gente, tá? A neurociência, ela explica que a mente, ela tem que trabalhar uma coisa de cada vez. Essa questão de acelerar a mente, querer resolver tudo, isso pode trazer Alzheimer, isso pode trazer demência, isso pode trazer problemas de memória. Isso tudo tem a ver com o estresse. O estresse é um grande mal que intoxica o nosso organismo, devido ao quê? A hábitos. Então, mudar hábitos é mudar a forma da gente levar a vida. Por exemplo, tem hábitos bons e tem hábitos ruins. Se você está no ritmo de vida que aquilo te deixa acelerado, te deixa ansioso, um exemplo, né? Os professores estão sofrendo muito com burnout. O que é burnout, gente? A pessoa não tem um centro na mente, a pessoa está no looping da mente.
ela não encontra um centro, ela não encontra uma forma de fazer os exercícios diários com tranquilidade, uma coisa pausada. Por quê? Porque o cargo do professor, o trabalho do professor, gente, ele tem que estar com atenção nos alunos, ele tem que estar preocupado com as questões de nota, tem que estar preocupado com as regras da escola, tem que estar preocupado com a opinião dos pais, né? Então, existe lá muitas questões que a gente não vai entrar aqui, que está trazendo esse burnout. E não é só professores, existe empresários com burnout, existe médicos com burnout, né? Foi feita uma pesquisa onde médicos tomam calmante para poder trabalhar. É complicado demais, né? Então, a gente tem que começar a olhar pra gente com amor. Se a gente consegue olhar para o outro com amor, se preocupar com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai, com a família, com os amigos, por amor, a gente tem que olhar pra gente. Porque senão daqui a pouco a gente está cuidando de todo mundo e a gente está precisando de cuidado. Não vamos esperar que o outro cuide da gente, vamos a gente cuidar. Escolhe pessoas que têm o mesmo hábito. Vocês já prestaram atenção nisso? O que acontece? O adolescente, ele vai se conectar com as pessoas que parecem com ele, com os outros adolescentes que parecem com ele, para ele não ter estresse, para ele não ter que fazer esforço para caber ali. Então ele já começa a olhar quem pensa como ele, o que tem mais a ver com ele. Gente, isso começa logo ali, tá? Nós começamos logo ali, naquela fase de 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos, que a gente vai olhando para a vida, a gente já vai buscando grupos pra gente se conectar que pareçam com a gente. Isso tem muito a ver com espelhamento, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, essas crianças vão crescendo, vai ficando mais jovem ali entre 17, 18, 19, 20 e poucos anos, já vai procurar uma outra turma que a mente talvez mudou um pouquinho, vai ali se conecta, né? E se ela vai para a vida com determinados hábitos, ela vai se conectando com pessoas com determinados hábitos. Se ela tem o hábito de reclamar, ela vai procurar uma pessoa que gosta de reclamar. Se ela tem o hábito de fofocar, ela vai procurar pessoas que gostam de fofocar. Então, são os hábitos que levam a gente a se conectar. Agora, quando esses hábitos, tá? Determinados hábitos, e tem também, que eu falei ali da questão, não só moral, né? Porque a questão da fofoca, a questão das brigas, das intrigas, isso são hábitos morais. Mas também existem os hábitos relacionados à saúde. A gula, né? A compulsão, né? A pessoa tem compulsão de beber. A pessoa tem compulsão de comer. Tem que olhar para isso. Tem que perguntar o porquê. Quando começou? Por que desencadeou? Tudo tem um porquê. Tá? Porque é importantíssimo que a gente pare e faça esse auto-olhar. Por quê? Não arrumar desculpas, porque geralmente a gente arruma desculpas, né? Mas perguntar por quê. O hábito da gente fazer determinadas coisas que podem nos machucar pode estar ligado a traumas, a questões inconscientes que a gente não quer olhar. Quer um exemplo? Por exemplo, vamos pegar aqui a fofoca, né? Olha só que interessante. Eu quis colocar bem porque é uma coisa bem comum, né? Tem pessoas que até brincam, é gostoso fazer fofoca, né? Mas é gostoso fazer fofoca ou você não consegue conversar num grupo sem fazer fofoca? Será que isso já não virou um hábito? Né? Então tem uma coisa aqui muito legal sobre Freud, né? Tem frases que foram direcionadas a Freud, mas que não se sabe ao certo se foi ele mesmo que falou. Mas como elas têm muito a ver com o psique humano, então liga essas frases a Freud, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó. O homem é dono do que cala e escravo do que fala, segundo Freud. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Por quê? Porque quando a gente pensa, e isso, gente, tem a ver lá com a conexão mente e emoção, com essa conexão com o mindfulness, de estar prestando atenção no que está pensando e no que está falando, de estar atento no seu movimento interno, isso é espiritualidade. Olhar para o movimento interno para se conectar é trabalhar a espiritualidade. Porque o que está no interno, gente? O espiritual. Né? A neurociência, ela fala do observador. Tá? Ela aponta ali o observador. Quem é o observador?
Quando você está fazendo alguma coisa, tem alguém aqui, alguém dentro de você observando o que você está fazendo. Nesse momento agora, você está assistindo esse vídeo com esses temas que eu tô falando e você não tem ali algo que está observando você? Você está se movimentando, você está fazendo exercício, não tem algo te observando? Esse é o observador. Esse é o espiritual, tá? Que está ali, observando. Então vamos lá. Essa frase é quando você, o homem é dono do que cala, é exatamente isso. Quando você observa, você pensa e você analisa o que você está pensando antes de falar, você não joga para fora, né? Tem aquela frase, se vai machucar, se vai fazer mal, se não vai trazer nenhum bem, contribuir, para que falar, né? Então, essa sabedoria popular, ela é perfeita. Então, o homem é dono do que cala, porque ele consegue controlar, ele consegue organizar. E escravo do que fala, porque depois que mandou para fora, as palavras não voltam, tá? E a pessoa pode ficar gravada, taxada, devido a uma frase infeliz, a uma fala infeliz. E a pessoa, e as pessoas podem lembrar dela sempre assim. No momento que as pessoas forem conversar num grupo, ah lá, fulana de tal tá chegando, vamos mudar o assunto. Vamos tentar falar de outras coisas. Ah, ela vem, ela já traz uns assuntos estranhos pro grupo que não é legal. Entendeu? Então você começa a ficar amarrada naquilo. E muitas vezes você fala coisas e se arrepende, e já era. A dor do arrependimento também é uma escravidão. Tá bom? Então vamos refletir sobre isso, né? Tem uma outra que é muito legal, tá? Também é direcionada a Freud. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. O que isso toca em vocês? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque muitas vezes, gente, a pessoa que está ouvindo, né, o locutor pronunciar, locutor, aquele que está falando, trazendo a mensagem, pronunciar uma fala sobre uma outra pessoa, uma terceira pessoa que não está ali no momento, aquela pessoa que está ouvindo aquela fala, ela conhece, ela pode conhecer os dois lados. Ou mesmo que ela conheça, ela pode simplesmente observar. Ele está falando dele, mas ele tem moral para falar dele? Como ele se comporta? Então essa pessoa que está ouvindo, ela conhece os dois lados. Então olha aí o perigo, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu aqui, o ouvinte, sei mais do Pedro do que de Paulo. Porque eu estou ali diante de Pedro, eu estou observando o comportamento dele. E mesmo que as pessoas não saibam fazer leitura corporal, leitura dinâmica, elas conseguem observar a pessoa e entender o padrão de pensamento daquela pessoa. Entendeu? Porque se ela tá falando do outro, ela pode falar de mim também, quando eu não estiver aqui, se ela tem esse hábito, não é? Então, tem que se olhar, isso é um hábito, né? Tem que se olhar esse hábito. Essa Freud é atribuída, eu já falei para vocês, a Freud, essa frase é atribuída a Freud porque ela fala muito do psique humano, né? Essas frases. Eu coloquei aqui como observação, mas foi o que eu já falei para vocês. Dentro do contexto psicanalítico, se refere função espelho. Ah lá, nós vamos voltar. Lembra que eu falei do espelho? Vamos lá. Função espelho. Significa que quando falamos sobre outros, sobre o outro, projetamos nosso próprio filtro, revelando mais de nós mesmos, das nossas próprias experiências internas. Então aqui a gente chega na função espelho, né? Essa função, ela foi muito destrinchada por Lacan. Lacan, também outro psicanalista, ele destrinchou muito a função espelho. Para quem gosta aí de psicanálise, dá uma pesquisada. Então é o que? Dentro do contexto psicanalítico se refere à função espelho. Significa que quando falamos sobre outro, projetamos nosso próprio filtro. Revelamos mais de nós mesmos, das nossas próprias experiências internas. Entendeu? Porque quando Pedro fala de Paulo, né? Sei mais de Pedro do que de Paulo, porque você pode estar mostrando aquilo que você está falando ao mesmo tempo que você já está mostrando quem você é. E muitas vezes o que incomoda no outro é o que está intrínseco em nós, o que está armazenado. Porque existe uma dinâmica psicanalítica
que ela é a pulsão, chamada de pulsão. Então, quando a gente se vê, quando a mente, né, ela se vê no momento de impacto, pode ser um momento que pareça insignificante, mas muito pequeno, no momento de conflito, no momento que você, às vezes, você está diante de uma pessoa que você não tem muita intimidade, né, como aquele Pedro foi chegar para essa pessoa e falar de Paulo, né, e ele quis ali se colocar como uma pessoa, mas na verdade o que ele estava expressando é o que está intrínseco nele, o que incomoda ele. Então muitas vezes a mente, para ela não mostrar, nem impactar, não mostrar pra gente mesmo, né, as nossas maledicências, elas jogam uma visão para que a gente possa falar daquilo e ouvir. Então, quando a gente olha para uma pessoa e algo naquela pessoa está incomodando a gente, vamos perguntar primeiro, por que que aquilo me incomoda? Por que que eu me incomodo com aquilo naquela pessoa? Porque às vezes você está com uma pessoa, aí você fala, né, no caso do Pedro, nossa, Paulo tem isso, é muito chato, não sei o quê. Aquela pessoa que está olhando, de repente já está olhando para você e está vendo que é você que tem aquela questão. E você não está vendo. Porque aquilo não é Paulo que está incomodando você. É algo em você que está te incomodando. Então é melhor a gente perguntar por que que aquilo me incomoda. O que que tem em mim que está me incomodando? Tá? Então a psicanálise ela explica isso muito mais profundo. O Lacan, como eu falei, ele explica isso com bastante profundidade. Tá bom? Aí aqui eu coloquei um apontamento, né? Uma observação. É importantíssimo praticar o auto-olhar. É esse exercício que eu acabei de falar. Então, se vocês têm esse tipo de hábito, né? Se tem alguém que está incomodando vocês, pergunta, por que que isso me incomoda? Porque às vezes pode ser coisa que aconteceu lá atrás, gente, que ficou no inconsciente, e o inconsciente, se aquilo é uma dor, o inconsciente vai dar um jeito de trazer para que a gente olhe, para que a gente resolva. O inconsciente é perfeito. Então, ele tem ali um armazenamento de milhões de acontecimentos. E ele, se tem algo ali que está incomodando, ele vai dar um jeito de trazer pra gente olhar para aquilo. Então, vamos começar a nos olhar, né? O exercício do auto-olhar. E falando no exercício do auto-olhar, gente, eu continuo com a mentoria feminina, tá? Evolução feminina. Lá, entre outros tópicos, a gente trabalha profundamente a autoconexão, o autoconhecimento de uma forma bem ampla, tá? Não só das questões de comportamento e relacional, mas as questões íntimas, o auto-olhar, o autoconhecimento, que ele vai muito mais além do que conhecer os nossos comportamentos. Então, quem quer vir para a evolução feminina, gente, em janeiro eu tô começando já outra turma, pode já começar a mandar mensagem, tá bom? Que eu vou começar a fazer aí os grupos e montar para que a gente possa trabalhar todas essas questões com mais profundidade. Evolução feminina é para todas as mulheres que querem se desenvolver, que querem se curar de dores profundas, que querem ir para a vida, se realizar, que tem alguma trava que impede da vida fluir. Para relacionamento, para trabalho, para vida, gente, para nós mesmos. Tem mulheres que às vezes a vida dela está bem, mas elas perguntam por que que eu não sou feliz se eu tenho tudo. Existe isso, gente. Então tudo começa aqui dentro, é para dentro, tá? A evolução ela é para dentro, depois ela vai para fora, depois ela expande, tá bom? Então vem para a mentoria, vem para essa jornada maravilhosa de evolução feminina, que tudo que eu tô falando aqui vocês vão ver com muito mais profundidade. Eu quis dar esse toque para vocês, porque eu entrei aqui no assunto e lembrei da mentoria, tá? Mas na verdade eu vou começar a fazer chamada em janeiro, mas vocês já podem vir, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui o que mais a gente pode falar para vocês. Aí a gente vai falar da questão física, né? O que a questão física tem a ver com a espiritualidade? Então, tudo que a gente falou antes, tudo é trabalhado no interno, né? A conexão, o olhar, a empatia, tudo isso é trabalhado de uma forma, se conectar de forma harmônica e saudável com a vida, trabalhando duas ferramentas maravilhosas, a mente e as emoções.
deixando elas se conectarem, né? Agora vem a questão da saúde física, né? O que tem a ver a espiritualidade, né, com a saúde física. Pessoas espiritualizadas tendem a ter hábitos de vida mais saudáveis, adoecem menos e se recuperam mais rápido, mostrando uma correlação com o bem-estar geral. Ou seja, né, a pessoa, quando ela está de bem com a vida, quando ela está num estado de homeostase, no estado harmônico, mesmo que ela pegue algum tipo de doença, o organismo dela está fortalecido. Então ela é propícia a se recuperar com mais rapidez, porque ela trabalha essa harmonia interna, tanto mental, como emocional, como energética, como espiritual. Então está tudo se conectado de forma harmônica. Lembra lá que eu falei da sinfonia? De forma harmônica. Então qualquer coisa que venha não impacta tanto. Ou seja, o que acontece? Aí a gente vai para um assunto que é da psicossomática, né? O que a psicossomática fala? Tudo que a mente trabalha nos sentimentos e trabalha no organismo. Tudo, gente. Então, muitas doenças do corpo, elas são psicossomáticas, tá? O que é psico? É a mente, né? Psique. Relacionado ao soma, somático. O que é soma? Soma vem do grego, tá? Soma é corpo. O soma é o corpo, tá? No grego, soma. É tudo que está conectado. Então, quando tá tudo em harmonia, a nossa defesa imunológica, ela se fortalece. A nossa defesa imunológica, gente, ela está ligada a tudo. A tudo. Então, fazer práticas. Eu tenho uma técnica que eu trabalho no físico, que é a massagem linfática, que trabalha as linfas, né? Que são líquidos que vão levar para o corpo, tirar toda a toxina. E quando a gente está com a harmonia no corpo, essas linfas, elas correm mais harmonia no corpo, o nosso corpo fica mais livre de toxinas. Então, isso fortalece a nossa defesa imunológica, contribui para fortalecer a nossa defesa imunológica. Então, quando a gente pensa de uma forma harmônica, a gente trabalha a respiração, a gente está trabalhando o batimento cardíaco mais harmônico, o sangue vai fluir com mais harmonia, e quando ele flui com mais harmonia, ele leva esse líquido da linfa, porque ela acompanha o sangue, e ela vai levando as toxinas para fora e vai limpando. Por isso que quando uma pessoa ela é saudável mentalmente e organicamente, essa linfa ela tira com mais fluidez essas toxinas que estão trazendo doença para ela. Então, a limpeza orgânica é mais rápido, contribui. Quando vocês vão no médico, vocês já ouviram falar, não sei se vocês já foram e aconteceu isso com vocês, mas quando uma pessoa está muito doente, o médico dá todo o medicamento, ele fala, olha, a gente deu toda a medicação necessária, agora é com ela, é com o organismo dela. Então, se ela tem um organismo forte, um organismo saudável, ela vai conseguir resistir mais aos impactos daquela doença, ela vai ajudar. Então, tudo é uma contribuição, a medicação contribui, o estado mental contribui. Tem pessoas também que às vezes o médico fala, olha, ela tá muito fraca, isso depende dela para ela viver. De repente dá uma luz e ela muda a mente dela, né? Ela muda o comportamento dela, os hábitos, olha lá os hábitos. Ela começa a mudar, ela começa a querer a vida, ela começa a lutar pela vida, que ela começa a sentir amor pela vida, a valorizar a vida. Então, às vezes ficar só reclamando, às vezes ficar só culpando as outras pessoas por questões, não vão ajudar. A gente tem que realmente olhar para as coisas, olhar para a gente e trabalhar, porque a gente tem capacidade. Olhar para a gente e ver como a gente pode resolver aquilo. E se está fora do nosso alcance, a gente vai pedir ajuda, ter essa humildade, né? Porque se alguém pedir ajuda, a gente vai negar? Não, né? A gente vai ajudar. Conforme a gente pode, dentro dos nossos limites, a gente ajuda. A mesma coisa o outro, se for possível ele ajudar, ele vem, ele ajuda. Então, a colaboração das pessoas é uma forma de sociabilizar também, de trabalhar a espiritualidade dentro de nós. Por isso que lá em cima, quando falou do trabalho também, do trabalho social, é exatamente isso, porque quando você trabalha, faz um trabalho social para os outros, gente, eu vou falar para vocês de uma experiência pessoal, tá? Quando você faz trabalhos para os outros e você olha para o outro e sente que o outro está amparado, que o outro está vestido, que o outro está se alimentando, para o movimento que você fez, o sentimento que vem pra gente é de gratidão, da gente ser capaz de ajudar, gente, é muito maior.
é muito maior. Aquela pessoa, ela tem um sentimento de gratidão por ela receber, mas eu posso falar para vocês, e façam trabalho social, porque quando você sente que você é possível ajudar o outro, você se sente tão forte, tão grande, tão poderoso, que vocês não fazem ideia. Se cada um ajudasse, a gente poderia ter aí mais harmonia no mundo, não é mesmo? Ao invés das pessoas ficarem brigando na internet, elas iriam ter mais palavras de amorosidade, de humanidade, que é o que estamos precisando hoje, tá bem? Vamos lá. Isso tudo ajuda, contribui para um organismo saudável, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando, tá? Vamos lá. Perspectivas psicológicas e científicas. Aqui, vamos antes falar aqui da neurociência, né? Então, eu estava falando da saúde física. Neurociência, de acordo com a neurociência, a espiritualidade pode gerar mudanças cerebrais que favorecem a empatia e o discernimento e decisões mais assertivas, impactando a neurobiologia da depressão e bem-estar. Aqui, o que eu acabei de falar. Então, quando a gente consegue trabalhar a mente de uma forma mais saudável, mais homeostática, a depressão, por isso que eu falo para vocês, vão fazendo exercício conforme eu vou falando, vão focando, trazendo aqui essa atenção plena, porque isso tudo contribui. Se você tem depressão e tá vendo esse vídeo, e se você conhece alguém que tem depressão, manda esse vídeo para essa pessoa, porque trabalhar essas questões de espiritualidade, esse movimento interno, o que é trabalhar a espiritualidade? Trabalhar o nosso movimento interno em prol da vida nossa e do que está em volta, tá? Então, o que acontece? Isso trabalha também o orgânico, o cognitivo, o mental, o neural, tá? E isso ajuda, também contribui no equilíbrio dos hormônios, tá? Da glândula pineal. A glândula pineal, ela contribui para trabalhar, para criar hormônios, né? Para desenvolver hormônios e mandar para o corpo. Então, tudo isso, gente, está ligado, conectado, tá? E ela ajuda, sim, na melhora emocional de uma pessoa com depressão e traz o bem-estar, que é o que ela fala aqui, né? Impacta a neurobiologia da depressão e bem-estar. Então, ela faz esse impacto no organismo, né? No mental, no que é neural, tá bem? Perspectivas psicológicas e científicas, então, que eu ia falar, né? Psicologia positiva, vamos lá, gosto muito desse assunto. Vê a espiritualidade como um caminho para o florescimento humano, ligando a felicidade ao bem-estar, utilizando-a em estratégias psicoterapêuticas para reduzir o risco de suicídio. Olha que interessante, até balançou aqui, né, gente? Quando a gente trabalha, faz esse movimento interno em prol da vida, que esse movimento, tudo que a gente faz aqui dentro, que é trabalhar a espiritualidade, então é trabalhar o que é interno, o que é espiritual, a gente faz isso para a vida, né? E a gente consegue mudar os hábitos e consegue mudar também a ideia de fim de vida, tá? A ideia de fim de vida. Começa a olhar para a vida, começa a ver perspectiva, tá bom? A psicologia positiva, que tem as suas técnicas maravilhosas aí também, vocês vão gostar muito, tá? É um ótimo método de ajuda que contribui muito, né? A psicologia positiva. Análise do comportamento, né? Vamos lá ver. Enxerga a espiritualidade como um fenômeno complexo que pode ser estudado através da perspectiva comportamental, enriquecendo a compreensão da cognição, linguagem humana, tá? Então, análise do comportamento. É muito, sim, interessante quando a gente começa a se olhar. Por isso que eu falo, volta o seu olhar, olha para você, faz uma autoanálise e procure um profissional para que ele possa te direcionar com as ferramentas certas para que você consiga ir se olhando, se você tem essa dificuldade, tá? O que é muito importante. Dentro da sistêmica, da terapia sistêmica, eu trabalho profundamente o auto-olhar, como a pessoa se vê, como ela está se movimentando na vida, tá? Então tudo isso faz parte, e como ela pode, né, mudar essa chave. A gente fala de mudar essa chave, né? Mudar o comportamento, mudar o seu olhar para a vida e para as coisas que já aconteceram, ressignificar
Tudo isso é muito importante, tá? Aí a gente vem aqui com a psicologia junguiana, né? Carl Jung via a espiritualidade como vital para a saúde mental, ligada ao encontro com o eu interior e à integração dos aspectos da personalidade, gerando significado e equilíbrio. Olha só que interessante. Então, para quem não conhece a história de Jung, Jung teve um pai que ele era religioso, ele era pastor, e a mãe dele ela era mística. Então, ele conseguiu olhar para esses dois aspectos, né? E conseguiu levar esse sentimento de espiritualidade para os trabalhos dele. Então ele faz uma leitura da alma, ele faz uma trajetória do conhecimento da alma muito maravilhoso. E ele olha profundamente para o exercício da espiritualidade. Ele entende que nós não somos só esse físico. Nós temos um espiritual, nós temos um espírito que é realmente aquele que observa. É aquele que consegue, se a gente permitir, nos ditar e nos mostrar o caminho, tá? Que está ligado diretamente à nossa psique, à nossa mente. Então, exercitar esse psique, se movimentar de forma harmônica e com amorosidade, fazer o exercício do auto-olhar, a gente consegue, sim, se melhorar muito. Mais pra gente e depois pros outros, né? Pra tudo que a gente se conecta. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha passado algumas coisas para vocês. Tudo que eu falei aqui é para vocês refletirem, tá? Coloca aí, volta o vídeo, pega alguns assuntos, vai nos assuntos que vocês mais que mexeu mais com vocês, tá? E procura refletir, tá? Fazer realmente essa autoanálise, fazer esse automovimento com amorosidade, com carinho, tá bom? Tá tudo bem a gente não ser perfeito, tá tudo bem a gente ter problemas. Tá tudo bem a gente ter dificuldade para se relacionar em determinados campos da nossa vida, em determinados sistemas, né? Para quem não sabe, eu sou terapeuta de sistemas, então eu trabalho com todos os sistemas, familiar, trabalho, relacional, social. Então, para cada sistema, a gente tem que ter um direcionamento, um posicionamento, e a gente tem que estar com a mente, com a emoção em equilíbrio para a gente olhar para tudo isso e ir para a vida de uma forma harmônica, tá bem? Quero falar para vocês aqui, para terminar, a diferença entre religião e espiritualidade, né? Vamos lá. A espiritualidade muitas vezes foca na conexão interior e no eterno, enquanto a religião pode se focar em rituais e códigos de conduta, embora possam se complementar. O que significa? A religião, por ela ser feita por homens, né? Tanto que a gente tem várias religiões no mundo, né? Então ela é feita pelos homens, criadas pelos homens. Então elas têm esses códigos de condutas, ela tem todas essas questões que são físicas, que são materiais, né? Então nós estamos num plano material. Então tudo isso olha pro material, tá? Mas ela deve profundamente fazer essa conexão com a espiritualidade, deve estar sempre complementando. Então é importante para vocês olharem para as religiões de vocês, né? Não importa a religião de vocês, a religião de vocês que vocês escolheram e que faz bem para vocês. Olha, observa como as pessoas são, como os líderes religiosos são. Vocês vão ver que são pessoas humanas também, que não são perfeitas, que estão em constante processo de aperfeiçoamento. Pelo menos as religiões boas, né, as religiões sérias, os líderes procuram estar sempre evoluindo, sempre buscando informação, sempre estudando, né, para poder levar e poder ajudar as pessoas que estão ali no grupo dele, que vai ali, né, com muita confiança nele. Então, trabalhar a espiritualidade é trabalhar tudo isso que eu falei desde lá de cima, tá? Tudo que foi falado. Então, volta o vídeo, escuta, para você analisar como que você está trabalhando sua espiritualidade hoje, como você está se conectando com a vida, como você está fazendo esse movimento interno de ir para a vida e de se posicionar diante da vida e de se sentir, de se olhar e de se autoconectar, porque o mergulho para a vida a gente faz a partir do momento que a gente nasce, né? Então a gente sai lá da barriguinha da mãe e nasce. E aí a gente já começa a despertar o olhar para a vida, para a mãe, para o pai, para os familiares e assim vai, para as relações. Agora, a gente, eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir aqui, a gente não exercita o olhar para dentro. E o olhar para dentro é fundamental. Como eu estou indo para a vida?
como eu estou me comportando, por que que eu falei tal coisa, por que que eu me comportei assim, por que eu senti isso quando tal pessoa falou tal coisa, por que, gente, sempre por quê. A criança, quando ela vai ali nos 5 anos, nos 4 anos dela, ela começa o porquê, né? Ela quer entender e a gente deve responder. Porque a criança é importante, porque ali ela aprende a ouvir. Quando a gente começa a responder os porquês da criança e dar as respostas de uma forma consciente, né? A criança começa a entender que a vida permite que ela vá fazendo perguntas e buscando respostas, que é muito importante para o nosso desenvolvimento humano, tá bem? Curte aqui esse canal se você gostou desse vídeo, por favor. Se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu, dá tempo porque o vídeo tá acabando. Se inscreve aí, tem outros vídeos aqui, tá bom? De outras informações, de outros conteúdos sobre desenvolvimento humano, questões de cura emocional, né? De cuidado emocional. Então, fica aqui no meu canal, no Mente Sã, que ele é pra vocês. Agradeço demais vocês. E hoje eu vim de verde porque é Natal, esse é meu último vídeo do ano e desejo a todos uma linda festa com seus familiares. E que o ano que vai começar seja de muita prosperidade, de muito autocuidado, de muito auto-olhar, praticando realmente Mindfulness, essa atenção plena para nós, porque nós merecemos. Primeiro a gente se dá amor, depois a gente leva o amor para a vida. E aí a gente consegue fazer essa troca maravilhosa e fazer um pouquinho o mundo melhor. Gratidão a todos. Namastê.